Outra dica que eu fazia bastante também, grábate hablando espanhol. Naquela época eu não tinha celular, né? Quando eu estudava espanhol ainda não tinha celular. Então eu gravava no gravador, com aquelas fitas. Se tiver gente muito jovem aí, nem sabe o que é isso, mas enfim, eu gravava assim. Só que com o celular, hoje está muito mais facilitado, né? Então você pode pegar o seu celular e gravar você falando espanhol. Ah, mas falando o quê? Falando qualquer coisa. Você se apresentando em espanhol, você contando qual é o seu planejamento do dia em espanhol, o que você vai fazer amanhã em espanhol, o que você precisa comprar no mercado a hora que você for, qualquer coisa. E aí você grava isso em espanhol e ouve. E aí você ouve e vê como é que está a sua pronúncia, onde foi que você gaguejou, o que você precisa melhorar. Ah, mas eu pronunciei essa palavra de maneira errada. Enfim. E aí você grava de novo, é um exercício, é uma prática, e vai. Ah, mas eu não tenho todo esse tempo. Mas hoje você grava um, amanhã você grava outro, falando de outra coisa. E isso vai se tornando um hábito. Você vai fazer isso, vai demorar quanto tempo para fazer isso? Você não vai gravar um podcast de 2 horas falando espanhol. São minutos que você vai contar alguma coisa que você fez ou vai fazer naquele dia. E aí depois você vai ouvir e ver onde é que você pode melhorar para o dia seguinte. Então eu fazia muito isso, eu gravava, depois voltava a fita, dava muito mais trabalho para ouvir e gravar de novo naquele dia ou em outro dia, enfim. Então, quando a gente grava, não sei se vocês já perceberam, a nossa voz muda numa gravação. Sempre que eu gravo alguma coisa, eu gosto de ouvir, porque eu gosto de ouvir a voz, como é que ficou. É muito amor próprio, né? Mas eu gosto de fazer isso. Então, eu gravo e depois eu escuto a voz. E a voz é diferente. E, inclusive, dizem que quando você fala um idioma estrangeiro, a sua voz fica diferente também. Então, você vai perceber essa diferença se ouvindo em outro idioma. Então, essa é uma das maneiras práticas de você aprender a falar espanhol com facilidade. Porque, com o tempo, você vai evoluindo. E você vai perceber que a forma com que você fala em português é diferente da forma com que você vai falar em espanhol. Então, isso é muito comum. Então, quando você escutou muita música de um determinado cantor, você acaba pegando aquele sotaque. Também já falei sobre isso em vídeos que eu gravei. Quando você vai ouvindo aquele sotaque, você acaba pegando aquele sotaque para você. Quando eu fazia aula de espanhol, meu professor tinha um sotaque da Espanha. Era espanhol da Espanha. Então, ele falava com o sotaque espanhol. Como era o sotaque que eu tinha mais contato, eu reproduzia o sotaque espanhol. Então, quando eu terminei o curso, o meu acento era de Espanha. Porém, assim que eu terminei o curso, eu fui dar aula numa escola onde o material utilizado era do México. O material era do México. Então, eu perdi o sotaque espanhol. E eu peguei o sotaque do México. Por quê? Porque o material era mexicano, os áudios eram com o espanhol do México, a gramática era voltada para o México, enfim, tem detalhes aí na gramática que mudam um pouco da Espanha para o espanhol da América Latina, tá? Então, aí eu tive mais contato com o espanhol mexicano e tive que fazer uma adaptação. Então, conforme você vai ouvindo, você vai reproduzindo. Se você ouve mais filmes, por exemplo, argentinos, você vai acabar pegando o sotaque argentino. Se você ouve mais seriados espanhóis, você acaba pegando mais sotaques espanhóis. Ou com quem você fala? Você fala mais com colombianos, com peruanos, com uruguaios? Com que nativos você tem contato? Você vai acabar pegando esse sotaque para você. É natural, é normal. E eu já falei também que não tem essa de sotaque melhor, pior, certo e errado, né? Todos estão corretos, ok? Você não vai ter medo de ficar falando, gravando, porque você está falando com você mesmo. Você não está falando com ninguém. Então, você perde o medo. É uma prática bem legal essa de gravar e ficar se escutando depois. Você está falando com você mesmo. Então, se tiver errado, você vai lá, deleta e grava de novo e ninguém precisa saber. Você não vai publicar isso. Você não vai postar esse áudio. É seu. É a sua prática, é o seu treinamento. É o seu momento de exercitar.